Olá! Olha, se tem um lugar onde circulam ideias erradas, esse lugar é o mercado financeiro. Não é verdade? São aquelas crenças que muitas vezes até parecem fazer sentido, nos deixam mais confortáveis, mas que podem ser um perigo para o nosso patrimônio. Hoje, a gente vai desconstruir 5 dessas ideias. E veja bem, muitas dessas crenças não nascem por maldade, não. Elas vêm de experiências pessoais, sabe? De coisas que cada um viveu no passado e aí acabam se espalhando. O grande problema é que, por mais que uma ideia nos deixe tranquilos, a verdade é sempre a melhor amiga de quem investe. E o nosso compromisso aqui é com os fatos. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos dar uma olhada geral na natureza dessas crenças. Depois, a gente vai mergulhar de cabeça em 4 mitos bem comuns. A ideia de que renda fixa é perda na certa, de que dividendos não servem para nada, de que todo fundo de investimento é ruim e de que volatilidade e riscos são a mesma coisa. E no final, a gente amarra tudo. Bora começar? Para a gente começar, o passo mais importante para ter sucesso nos investimentos é a nossa capacidade de desafiar o que a gente acredita. Muitas vezes, aquilo que a gente jura que é uma verdade absoluta, na verdade é só uma meia-verdade, que não deixa a gente enxergar o cenário completo. E o primeiro grande mito que a gente ouve por aí é esse: renda fixa é perda fixa. A lógica é que a inflação de verdade, aquela que a gente sente no bolso, no supermercado, é sempre maior que a oficial. Então a renda fixa nunca conseguiria proteger nosso poder de compra. Mas será que é bem assim? Vamos dar uma olhada num exemplo bem prático. Para não ficar só na teoria, vamos analisar o caso de um multibilionário. Sim, o maior investidor individual da nossa bolsa. O Juca Abdala não investe direto como pessoa física, mas por meio de um fundo exclusivo que já acumula um patrimônio de bilhões e uma rentabilidade, impressionante ao longo dos anos. Agora, aqui que o negócio fica interessante. Olha só a composição dessa carteira que performa tão bem. Cerca de 30% do patrimônio dele está sempre, consistentemente, em renda fixa. Pensa comigo, se renda fixa fosse mesmo perda fixa, por que um dos investidores de maior sucesso do país ia manter uma fatia tão grande do dinheiro dele nisso? E isso leva a gente para o ponto principal. A renda fixa numa carteira de investimentos tem funções que vão muito, mas muito além do retorno puro. Primeiro, ela funciona como um amortecedor, sabe? Controla as chacoalhadas da carteira. Numa crise como a que fez a carteira do Juca cair mais de 40% lá em 2016, ter 30% em algo estável dá um baita conforto psicológico. E o mais importante, ela te dá caixa, dinheiro na mão, para aproveitar as promoções que o mercado oferece nesses momentos de pânico. Comprar na baixa é o que muda o jogo no longo prazo. E se ainda ficou alguma dúvida, vamos para os números. Nos últimos 10 anos, o CDI, que é a nossa principal referência de rentabilidade da renda fixa, bateu com folga a inflação oficial IPCA. Isso se repete se a gente olhar janelas de 5 ou 2 anos, ou seja, até a aplicação mais básica de renda fixa tem gerado ganho real. A tal crença da perda fixa simplesmente não para em pé quando a gente olha os dados. No Brasil, no longuíssimo prazo, a renda fixa foi um adversário duríssimo de ser batido. Vamos para a segunda crença. Essa é a antiga e tem até um certo respaldo acadêmico, que é a ideia de que dividendos são irrelevantes para o retorno total de quem investe. A lógica parece até fazer sentido, mas a prática conta uma história bem diferente. Para a gente ilustrar bem isso, vamos comparar o IDIV, que é um índice da bolsa só com as empresas que mais pagam dividendos, com o Ibovespa geral e com o CDI nos últimos 10 anos. O resultado é esmagador. O índice de dividendos rendeu mais que o dobro do índice principal e o mesmo acontece nas janelas de 5 e 2 anos. Se dividendos não importassem, como é que se explica uma performance tão superior assim? A resposta é entender que o mercado não é 100% racional. Ele é psicológico. A teoria diz que se uma ação custa R$10 e paga 2 de dividendo, o preço dela cai para 8. Então não mudou nada para o investidor. Matematicamente está certo. Mas, psicologicamente, uma empresa que paga dividendos de forma consistente está mandando um sinal muito poderoso para o mercado. Ela está dizendo: eu gero tanto caixa, sou tão saudável e previsível que eu posso distribuir parte do lucro. Esse sinal atrai investidores e, no longo prazo, isso gera valor. Agora, vamos para um mito que nasce de uma verdade. O fato de que a maioria dos fundos de investimento não consegue superar seus próprios benchmarks. A partir daí se cria aquela generalização perigosa de que, então todos os fundos são ruins e a gente tem que evitar. O segredo aqui é não colocar todo mundo no mesmo saco. Sim, a indústria de fundos é complicada e a maior parte não vale a pena mesmo. Mas existem as exceções.
Existem gestoras muito competentes, com históricos excelentes, como o Fundo Guepardo, por exemplo. E até no campo mais simples, um fundo DI com taxa baixa pode ser uma ferramenta super prática para deixar a reserva de caixa com liquidez e simplicidade. Então não, nem todo fundo é ruim. Opa, só uma pausa rápida aqui. Se essa análise está sendo útil, aproveitem para se inscrever aqui no canal. Assim, não perdem os próximos conteúdos e ainda dão uma força para a gente continuar trazendo esse tipo de material. E a pergunta que fica é: como construir o conhecimento necessário para tomar essas decisões com mais segurança? Uma das melhores formas é estudando. Não tem atalho. Por isso, foi preparada uma seleção especial de livros que são considerados obrigatórios para quem quer realmente entender o mercado de capitais. A lista completa, com os links, está aqui embaixo, na descrição. Vamos para o nosso quarto mito, um conceito que é central na teoria moderna de portfólios, ensinado em toda a faculdade, mas que é muito questionado por grandes investidores como Warren Buffett. A ideia de que volatilidade é a mesma coisa que risco. Primeiro, a gente precisa separar as coisas. Risco, para o investidor de longo prazo, é a chance de perder dinheiro para sempre. Volatilidade é simplesmente a oscilação do preço no curto prazo, causada pelo mundo mercado, que a gente sabe que é meio maníaco-depressivo. A volatilidade só vira risco de verdade se a pessoa, por medo ou necessidade, é forçada a vender um bom ativo na hora errada, na baixa. Na verdade, para o investidor que está preparado, a volatilidade é o contrário de risco. Ela é oportunidade. Quer ver? Olha o caso da VEG. Durante aquela queda forte do mercado em março de 2020, a ação despencou junto com todo o resto, mesmo os fundamentos da empresa continuando ótimos. Aquela queda foi uma chance de ouro para comprar uma empresa fantástica com desconto, antes dela se recuperar com tudo. Outro exemplo claro é a PetroRio. Ao longo de um ano, a ação teve várias quedas de 15% e 20%. Para quem olha só o gráfico, pode parecer arriscado. Mas para quem entende o valor da empresa, cada uma dessas quedas foi só barulho de mercado, uma chance de aumentar a posição pagando mais barato. E mais um caso, o da Odontoprev. A ação sofreu uma correção forte por causa de um evento específico que o mercado interpretou de um jeito exagerado, ignorando a qualidade e a previsibilidade do negócio no longo prazo. De novo, a volatilidade, movida pelo medo, cria oportunidade para quem age com lógica. Bom, chegamos ao final da nossa análise de hoje. Desconstruir essas crenças é um passo fundamental para montar uma carteira de investimentos sólida e, mais importante ainda, para ter a paz de espírito necessária para passar pelos altos e baixos do mercado sem tomar decisões ruins. Então, vamos resumir o que a gente viu. Primeiro, renda fixa não é perda de jeito nenhum. É uma ferramenta estratégica que dá estabilidade e poder de fogo para a carteira. Segundo, dividendos importam e muito como um sinal da saúde financeira de uma empresa. Terceiro, nem todo fundo é ruim. Sabendo filtrar, eles podem ser bem úteis. E por último, volatilidade não é risco. Para quem estuda e se prepara, ela é a maior fonte de oportunidades que existe. E aí, o que acharam dessa análise? Alguém aqui já acreditou em algum desses mitos? Deixem a opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um abraço e até a próxima.